Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. Hoje vamos falar sobre um dos mais importantes encontros globais da mobilidade, o ITP Global Public Transport Summit, que neste ano reuniu mais de 10 mil participantes de 110 países para debater o futuro do transporte público. E, é claro, a CEMOV e o Rio Ônibus marcaram presença nesse debate internacional e ainda voltaram com um prêmio para casa. E para contar como foi essa experiência e o que a gente pode trazer de lá para cá, recebemos Richelle Cabral, diretora de mobilidade urbana da CEMOV, e Paula Leopoldino, gerente de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Richelle e Paula, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para participar aqui do podcast do Rio Ônibus. Olá, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, falando sobre atualizações e informações que a gente viu lá em Hamburgo. Sim. Também é um prazer estar aqui presente para poder compartilhar a experiência desse grande evento que a gente participou. Então, eu primeiro queria fazer uma pergunta, porque eu até sei o que é o ITP, mas os nossos ouvintes, em geral, podem não saber. Tem muita gente ainda que não conhece bem a estruturação das organizações que nos representam. Então, a primeira pergunta, o que é a UITP? A UITP é a União Internacional de Transportes Públicos, onde engloba todos os países do mundo. Informações, é uma entidade de mais de 150 anos, mais de 2 mil associados em todo o mundo. Eles fazem divisões regionais. Aqui, o Brasil, a gente faz parte da UITP latino-americana, onde as realidades elas são mais próximas, né? Quando a gente regionaliza as discussões e as informações. E eles discutem sobre todo tipo de transporte público. Então, nós estamos falando de ônibus, de metrô, de trem, de VLT, transporte ativo, então fala também de bicicletas. Sim. E todo esse universo que nos traz de informação de mobilidade urbana. Muito bom. Então, a gente teve esse encontro, né, o ITP Summit 2025, como eu já falei aqui, com mais de 10 mil participantes de 110 países. Então, quais foram os principais aprendizados que a nossa delegação aqui representando o Rio de Janeiro trouxe em relação às tendências globais de mobilidade urbana? E como que essa troca internacional pode influenciar as nossas futuras decisões estratégicas? Começar um pouquinho, Paula, e a gente vai fazendo essa dobradinha e lembrando de tudo que a gente viveu lá. Sim. Esse congresso da UITP ele acontece a cada 2 anos até 2025. A partir do ano que vem, ele passa a ser anual. Sim. Dentro do que eles acreditam que o mundo hoje é tão veloz, né, as informações são tão rápidas, de que talvez esperar 2 anos para termos atualização é muito pouco, né? Então, eles agora passaram a ser o congresso ano que vem, já até lançaram o próximo, que será em Dubai, em abril de 26. Eu acho que quando a gente participa de um congresso desse, que é um congresso, né, Paula, gigantesco, ele é muito grande em todos os aspectos, de informação, de pessoas, de network, de feira, porque junto com o congresso acontece uma feira internacional. Esse ano foi a maior de todas, eram 4 pavilhões gigantescos de feira, e eu acho que o nosso aprendizado e o nosso papel, principalmente, é saber o que a gente consegue absorver e trazer, né, do mundo do transporte para a nossa realidade. Eu acho que isso é o mais difícil, que é a gente filtrar, dado todo o deslumbre que a gente vê, porque é uma coisa fora do normal, mas eu acho que cada um dentro da sua realidade, eu acho que a gente tem alguns gaps, né, a serem alcançados, algumas coisas para percorrermos, mas, claro, a gente vai sempre olhar tendências, sempre olhar como que o mundo está tratando a mobilidade urbana,
para saber até com os aprendizados, né, e não fazermos as mesmas coisas. Mas eu acho que o nosso papel, ao chegar lá, né, o dia que a gente chegou, é tanta informação, tanta evento paralelo, que aí você tem que pensar e saber aquilo que realmente a gente vai conseguir trazer para cá. Não sei a sua percepção, Paulo, o que você... Aquela chegada, né, triunfal lá, que você olha tanta coisa e fala assim, para onde eu vou? Né? É igual uma criança chegando na loja de doce, assim, né? Você chega e não sabe para onde olha. Quase isso. Quase isso. Não, é muito grande, assim. Você tem que até de exposição, as sessões também eram distribuídas nesses pavilhões e tinha mais um só de sessão, então assim, você tinha até que o deslocamento, você tinha que saber exatamente o que você tinha quais os seus interesses, né? Porque você tem palestras e sessões de diversos temas, né? Porque não é só sobre ônibus, ou sobre... Então, você tem que traçar essa linha para você poder seguir e poder percorrer todo esse caminho lá para poder realmente acompanhar tudo. O que eu acho muito importante, assim, que é isso que a Richelle falou, né? Você tem experiências de diversos globais, né? De diversos países, diversas realidades muito diferentes, assim. Eu acho que essa troca é sempre enriquecedora, porque você não vive numa bolha, né? Então é sempre bom você ouvir experiência, aprender com o outro lado, mesmo sabendo que são realidades diferentes, mas é sempre entender o que deu certo, o que não deu errado, ou como eles chegaram lá, quais foram os problemas e percalços no caminho, para a gente ver se isso se aplica aqui ou não, como aplicar e como aprender com isso, né? Porque eu acho que essa que é a importância. Nem sempre também uma solução muito boa de algum outro lugar, de algum outro país, pode ser inteiramente aplicada aqui, né? Então, acho que esse que é o ponto. Essa troca de experiência é sempre enriquecedora. Bom, então, a gente falando sobre essa troca que a gente teve, sobre essa imensa quantidade de informações, eu pergunto aqui, até com uma pegadinha, essa experiência que a gente traz de um evento internacional como esse, como ela pode contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de transporte no estado do Rio de Janeiro e na nossa cidade, em que a gente sabe que tem um componente meio complicado que muitas vezes é a questão política. A gente vem com muitas ideias, com muita coisa, mas esbarra às vezes na impossibilidade de colocar certas coisas em prática. É, como que vocês encaram isso? A Paula, especialmente, volta e meia tem contato com a equipe técnica da secretaria, a gente está sempre trocando informações. A gente consegue trazer essas informações e passar para o pessoal, melhora a qualidade do nosso diálogo? Com certeza, Paulo. Acho que assim, não tem como a gente passar por um evento desses e trocar essa troca de experiências que a gente já comentou e não trazer não conhecer novas realidades e coisas que a gente pode adaptar. Então, assim, claro que não é uma coisa sempre de curto prazo, acho que é uma coisa que você constrói a longo prazo junto à secretaria. A própria presença da secretária lá no evento também mostra isso, a importância desse evento, a importância dessa troca. E é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, porque acho que ninguém tá numa ilha cercado, nem a gente, nem a secretaria. Eu acho que essa troca vai sempre acontecer e é uma coisa que fortalece você conhecer outras experiências, saber, é uma troca que você tem troca com cidades da América Latina, Sim, da Europa, da África, da Ásia, então você está sempre discutindo essas questões, e não só focado em ônibus, e focado você tem sessões de tecnologia, de gestão, então você está sempre trocando isso, e você enriquece o seu diálogo com o órgão gestor, né? De você sim, estar, que eles também trazem experiências e a gente também traz é, também o nosso lado como operador, né? Que eu acho que sim, é isso que sim. também é importante, porque ela também envolve operador e poder público. Então, assim, acho que não tem como não influenciar sobre eventos. Quando a gente fala sobre descarbonização, ônibus elétrico, é Sim. muito presente lá essa discussão, a discussão de dados, de uso de dados, uso da inteligência artificial. E isso é um caminho que a gente está percorrendo aqui na cidade do Rio. Então, acho que a gente trazer essas experiências sempre vão enriquecer. E eu acho que exatamente o nosso papel é saber como que a gente traz essa informação e internaliza, né? Como é que a gente Sim. faz essa separação do que para a gente está muito longe
e o que está de tendência que faz sentido, né? Eu separaria essa discussão, Paulo, em dois aspectos, principalmente. Quando a gente está lá, você tem todo o aspecto político, porque é um evento que tem muito poder concedente de todas as cidades. E quando a gente fala a nível de Europa ou mesmo de Ásia, em alguns momentos, é um outro poder concedente, é um poder concedente que subsidia e opera a cidade praticamente. Você tem empresas que são terceirizadas e privadas em muitos desses locais, não é uma operação somente pública, mas a gestão do poder concedente ela é diferente. Quando a gente olha também um aspecto técnico, e aí é o que eu falo, como que a gente pode, dado essa gama de informação que a gente escuta lá ou que a gente vê, a gente pode internalizar. Eu acho que a Paula listou 3 pontos que foram os temas essenciais do Congresso esse ano. Eu acho que é a parte toda de descarbonização. Sim. E aí cabe aqui, eu acho que um parênteses nosso, né? O Brasil é o maior país do mundo que consegue trabalhar com biocombustíveis. Então, a gente não pode simplesmente pegar o que funciona na Europa, o que é a tendência toda, e falar assim, não, é o que tem, é o que a gente tem que trazer, e não. Agora, ficarmos alertas às tendências, isso é claro. Então, tinha muita discussão de ônibus elétrico, e a gente via que, para a descarbonização, você tem toda a gama do elétrico, mas você tem o biometano, você tem os biocombustíveis, você tem outras coisas que a gente aqui no Brasil, graças a Deus, temos muitas opções. Então, eu acho que é isso, é a gente trazer a discussão do elétrico lá, isso também é importante para a gente. Por exemplo, em cidades da Europa, muitas das vezes nem se discute infraestrutura, porque é uma coisa tão clara na cabeça de que é uma necessidade de cidade, e as cidades muitas vezes já estão preparadas para aquilo, que quando a gente internaliza, a gente fala, opa, o nosso problema é que comprar um ônibus não é o grande problema somente, né? A gente tem toda uma preparação de cidade, e aí quando a gente olha, por exemplo, a autonomia, eles andam muito menos do que a gente em quilômetro por dia. Então, talvez a autonomia de 200 quilômetros para eles, legal, 100% dos ônibus andam, mas o nosso não. A gente não dá nem para saída. Exato. E aí, como é que eu faço essas... e aí está se discutindo muito esses abastecimentos de oportunidade que eles chamam, que é ao longo do dia. Então, assim, são muitas discussões que eu acho que, assim, o cara está fazendo, deixa eu tentar entender o porquê que ele está fazendo, isso que dá certo para mim, isso não dá certo para mim. Então, a parte de descarbonização foi bem forte lá. Outra informação que a Paula experiência, falou... Mas até descarbonização, eu achei que, sua experiência de um evento anterior, por exemplo, a descarbonização estava mais forte do que nesse evento. Eu achei que não, eu esperava até que fosse ter mais sessões sobre descarbonização. Né? Mais sessões, eu acho. Eu achei que já reduziu. O que eu sinto na UITP? Eles trazem a informação e aquilo que está no auge da discussão eles colocam faz aquela enxurrada de informação que foi no evento passado. Para eles, 2 anos depois, e aí, mais uma vez, mostrando o quanto que nós estamos longe diferentes deles, isso já passou a ser normal. Eles já estão implantando, eles já têm 100, 200, 1.000 ônibus elétricos rodando. Então, talvez falar já não é mais novidade para eles. Já não é mais novidade. Sim. E aí a nossa discussão é o desafio que a gente tem, de infraestrutura e 2, financeiro. Eles passaram por isso já. Eles não precisam. Então, eu acho que a nossa grande dificuldade porque, assim, eu acho que em algum momento, quando a gente estava nos grandes investimentos de Copa, Olimpíadas, a gente meio que nunca igualamos, mas a gente ficou mais próximo da realidade deles. O que estava acontecendo lá, imediatamente estava acontecendo aqui. De 2015 e 2016 para cá, a gente não investiu em mais nada. E aí o que acontece? Essa diferença ela começa a ficar gritante de novo. Eu brinco que quando a gente começou a frequentar o ITP, eles falavam de car sharing, de bike sharing. Era uma realidade assim que a gente nunca nem tinha ouvido falar, porque não faz parte da nossa realidade. Então é assim, a gente saber o que a gente joga fora
de que não tem a nossa realidade e o que não. Anos depois, a gente hoje tem um bike sharing, mas anos depois, e eles já estavam discutindo isso há muito tempo. Então, assim, é o segundo assunto, eu acho que Paula também levantou bem, que estava lá para todos os lados, que eu acho que é o assunto do momento. É a questão do banco de dados, da utilização da inteligência artificial para melhoria e qualificação do sistema. Isso é uma pergunta que eu ainda vou fazer para vocês, da inteligência artificial, do uso disso. Isso. E aí, assim, foi um tema, para mim, foi o tema que mais me marcou como sendo o diferencial desse ano. O que eles trouxeram de novidades e tal. Então, eu acho que teve essa parte de descarbonização, teve a parte de banco de dados e de infraestrutura, e um terceiro tema muito forte lá, que já vinha pegando um gostinho, mas eu acho que esse ano ficou muito forte, a questão dos veículos autônomos. Que também, para mim, eles realmente acreditam isso como sendo uma tendência. Eles, de fato, acreditam. E aí, mais uma vez, como é que a gente consegue absorver, de certa forma, alguma informação do que está tendo lá, porque a gente sabe que não é uma realidade, pelo menos de curto prazo, para a gente aqui. Então, foram os 3 temas principais na minha cabeça, na minha visão, né, que eu consegui visualizar lá. Certo. De uma certa forma, eu ia perguntar a vocês sobre sustentabilidade e inovação tecnológica, mas de uma certa forma já foram englobadas aí, né, nessa resposta a o que a gente pode trazer de fora para cá. Mas eu vou falar de um outro assunto aqui agora, Richelle, que é a campanha da CEMOV contra o assédio nos ônibus, que ela foi reconhecida, né? Participou do concurso, da premiação, do prêmio especial da UITP. E, na sua visão, quais são os principais fatores que fizeram com que essa iniciativa se destacasse entre tantas outras do mundo inteiro? E o que é que esse reconhecimento representa para o trabalho do enfrentamento ao assédio aqui no transporte público do Rio, de uma certa forma, não só na questão do assédio, mas tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo dentro da CEMOV, do Rio Ônibus e dos outros sindicatos, com a questão mais voltada para o social, digamos assim, que é a preocupação não só de transportar o passageiro, mas de enxergar o lado humano desse passageiro, os problemas que ele enfrenta no transporte do dia a dia, e a gente sair da questão técnica, digamos assim, e da operacional, e partir para essa questão social e humana. A campanha Não Se Cale, ela desde o início ela tem um sentimento muito bom, assim, gostoso quando a gente trabalha e quer falar, né? Eu acho que a iniciativa de se fazer esse tipo de campanha, na verdade a gente nem está chamando de campanha, a gente já está chamando de projeto, porque já está de fato indo para a rua, foi quando a gente conheceu os números, né? De perto, claro que a gente vivencia isso no dia a dia, mas eu acho que quando você enxerga os números da quantidade de problemas que a gente tem de assédio, não só no transporte público, mas a nível geral, mas voltando para o nosso tema, os números são muito alarmantes. Então, precisava ser feita alguma coisa. Esse prêmio da UITP nos honrou muito, nos orgulha muito de ter ganhado. Eu acho que a nível mundial foram mais de 300 projetos inscritos, e aí entre os finalistas devem ter uns 30, talvez, em 9 categorias. Na nossa categoria, nós ficamos entre os 4 do mundo, então a gente acredita que foi um sucesso, e depois recebemos o reconhecimento como o primeiro da América Latina, e isso foi muito bacana. Eu acho que o grande diferencial desse programa, que é o que chamou a atenção e algumas pessoas vieram falar, é como que a gente estimula que não só aquela pessoa que está sendo assediada, ela pode denunciar. E essa denúncia, além de tudo, ela é anônima, porque nós temos um parceiro do Disque Denúncia que recebe essas denúncias anônimas. Então, a gente estimula que todo mundo que está participando daquilo, ou está vendo, ou está presenciando, ela também denuncie. Porque muitas das vezes a vítima ela tá tão vulnerável com aquela situação que ela tem medo, ela tem receio, ela acha que nada vai acontecer, então ela acaba não denunciando. E aí quem está de fora, talvez, né, com sangue mais frio, possa, de fato, denunciar, e de forma anônima. Então eu acho que esse era o diferencial do programa, que foi reconhecido, e a gente acredita que
que seja muito legal e replicável, né, Sim. para outros locais. Então, essa visão social de prestar atenção no passageiro, da qualidade de vida das pessoas, enfim, e além de alertarmos sobre o problema de segurança pública, porque não deixa de ser, né, quando a gente está falando de assédio, de assalto, enfim, outras coisas que a gente está sempre de olho e preocupado. Então, muito bom, parabéns aí para você, para toda a equipe da CEMOV aí. A gente acompanhou o Obrigada. desenvolvimento, o lançamento da campanha, né, do projeto, e realmente ficou muito bom. Se soma aí a várias ações que vocês têm, outras aí também, que o Rio Ônibus tem, e acho que a gente tem que estar cada vez mais atento aí à questão dos nossos clientes também, dos passageiros. Não é só a questão tecnológica, a questão são muito importantes, mas essa questão humana para a gente aqui tem sido fundamental. Bom, a gente já falou um pouco sobre a questão da sustentabilidade dos combustíveis, passamos rapidamente aí pela questão da descarbonização de ônibus elétricos, mas acho que o mais interessante foi o que a Paula colocou, que é o começo do uso da inteligência artificial, né, dentro do nosso setor. Como é que vocês avaliam o avanço dessa pauta, tanto em termos mundiais, globais, assim, quanto em relação aqui ao Rio de Janeiro? Existe um caminho viável para a gente integrar essas soluções que hoje a inteligência artificial está trazendo, essa velocidade de análise de dados, de construção? Eu lembro quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei, a gente, para fazer uma escala para a nossa própria empresa, tinha que ter um especialista, juntava um monte de gente, ó, bota mais um ônibus aqui, tira, tem a questão legal, tem isso, tem aquilo. E já vi em algumas empresas que eu trabalhei, que eu visitei, programas que já vem, a gente manda os dados, aquilo é analisado, já vem uma sugestão da operação ideal, tudo isso. Mas uma coisa ainda que vem uma ideia, mas você tem que mexer muito aqui, mexer ali para dar um toque mais humano. Era uma coisa mais robotizada, não era uma coisa já com tanta inteligência realmente aplicada. Então, como é que vocês enxergam isso lá fora e como que isso já está entrando hoje aqui dentro do nosso país, especialmente aqui no Rio de Janeiro? Bem, em relação a essa pergunta da inteligência artificial, como eu disse, para mim foi a parte maior do evento e eu acho que é onde veio o diferencial de 2 anos atrás. Nesse caso, eu acho que nós estamos próximos a tudo que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que cabe só a gente como que a gente reduz o custo disso, como é que a gente consegue utilizar ferramentas que hoje são dolarizadas ou mesmo muito caras para a nossa realidade e para o nosso dinheiro, digamos assim. Em relação à tecnologia em si, a gente viu muita coisa de planejamento de viagem, que eu acho que é aí que as coisas podem ter um diferencial, como é que eu posso melhorar, né? Você estava falando, antigamente a gente precisava ter pessoas especializadas e era tudo lá no papel. E aí eu acho que também com a inteligência artificial, com a quantidade de dados que a gente pode tratar, a gente não precisa trabalhar mais com uma estatística tão longa, porque eu posso fazer Sim, isso. Antigamente a gente fazia uma programação e talvez mudasse uma vez por ano e tal. Hoje as programações elas exatamente. são diárias, né? Diárias, depende do horário, choveu, não choveu, fez frio, fez calor. Então, assim, tem tantas questões, e hoje os softwares, principalmente trabalhando com machine learning, com inteligência artificial, eles mostram um pouco disso, né? E aí, outra tendência também, que a gente até, eu e Paula, nos surpreendeu até positivamente, a gente se inscreveu para uma palestra, e na verdade não era uma palestra, era uma visita em alguns estandes para poder enxergar O sobre uso, o uso da inteligência inteligência artificial. artificial. Sim, E uma bom. das coisas que está sendo uma tendência muito forte, que eu acho que assim, isso está muito próximo, porque a gente já está trabalhando nisso, inclusive aqui na federação, é a questão dos bots. Né? As pessoas querem cada vez ter menos esforço, né? Dado aí chat GPT, Gemini, Sim, etc. E tal. Ontem eu soube de uma que nem sabia, agora existe o vídeo GPT, que é não só escrever, mas você manda um vídeo e aí ali ele já descreve tudo que precisa daquele vídeo e tal. Então, assim, está evoluindo tudo muito rápido. E hoje, cada vez menos eu quero pesquisar e imputar informação e tal. Então, eu quero conversar com um robô
porque o robô é Sim. inteligente, ele é simpático, né? E aí, uma das visitas foi isso: a pessoa comprando uma passagem, trocando horário de passagem, e o robô faz tudo isso, ele não precisou fazer nada. Já estava lá o cartão Sim. cadastrado, ele já comprou passagem, já deu o horário, aonde que ele tinha que ir, qual linha que ele tinha que chegar, e é isso. O cara com mensagem: eu quero ir para tal lugar, compra uma passagem às 15 horas, darará, toma o seu Pronto. ticket, está aqui. Então, a tendência, e isso eu acho que é muito replicável da nossa realidade. O nosso Sim. país está muito tecnológico também. Eu acho que a gente tem uma questão de custo. Como é que a gente adapta e traz essas ferramentas para a nossa realidade financeira? Mas a realidade tecnológica, né, nós temos pessoas espetaculares aqui de tecnologia no país, é uma profissão que está crescendo absurdamente. Sim. Então, acho que isso a gente não tá longe deles, não. Acho que estamos bem próximos. Então, eu acho que, assim, essa questão da inteligência artificial, ela vai nos ajudar. É claro que, como tudo, né, que está acontecendo com esses chats GPT da vida e tal, é como que você filtra aquilo que de fato é necessário. Porque tinha hora que, assim, dado 4 pavilhões de feira, tinha hora que a gente falava assim: tá, mas o que ele está vendendo de diferente? Porque muitas Sim. vezes era até difícil entender o que ia ser replicado daquela informação. E aí, assim, às vezes era um detalhe, e muitas coisas regionalizadas. Então, assim, empresas que você passava, a gente como stand, nunca, aquele nome não queria dizer nada para a gente, mas era, na África é a empresa maior enfim, de câmera. E aí é outra coisa, né? Que você vê, se você falar em câmera, nós temos câmeras nos nossos ônibus há anos e anos. Mas Sim. aí agora, já utilizando câmera com inteligência artificial, com contador, com informações muito mais agregadas e que de fato pode ser usada, e não só a questão da gravação, é uma coisa Sim. posterior, é uma coisa muito mais imediata e online, né? Porque a tecnologia está baixando de preço, né? Então, Exatamente. eu acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção na feira. Sim. É, complementando o que a Richelle já falou, essa visita, né, que a gente fez, essa visita técnica aos estandes, a gente viu dois usos, né, da inteligência artificial. Acho que é um nessa comunicação ao usuário, que é isso, é você reservar a viagem conversando com um robô, e, e também usando a inteligência artificial para fazer a comunicação com o usuário, por exemplo, dentro Sim. do ônibus, né, seja uma voz falando, daí você também fica uma voz calma falando, e você pode alterar aquilo ali, não precisa ser mensagens pré-gravadas, né? Então isso também Sim. facilita. E o outro é que é a questão dos dados, né? Porque no uso de grandes dados, você fazer o planejamento, mesmo que você tenha um, um algoritmo, um sistema bem robusto, com você usando grandes dados, a inteligência artificial pode pegar alguma discrepância, algum dado ali que parece ter alguma inconsistência ali para você poder Sim. analisar. Daí entra o fator humano, mas assim, ele consegue pegar alguma coisa fora do padrão mais rápido do que uma pessoa, né? Então, acho que Sim. eu vi esses dois lados do uso da inteligência artificial, o uso desse comunicação ao usuário e nessa análise dos grandes dados, porque realmente a gente trabalha aqui em transporte, né? Acho que isso já não é. A gente está trabalhando com grandes dados, né? Então, assim, a gente tem informação de segundo em segundo, né? Então, a gente tem que o uso da inteligência artificial para pegar esses dados fora do padrão e você poder fazer análise, eu acho que ele também é um caminho também que eu acho que pode ser utilizado. Acho que foi isso, os dois pontos mesmo, que eu acho que sim. São duas áreas para o uso da Sim. inteligência artificial e que eu acho que nisso, diferente talvez de veículos autônomos que estão discutindo muito lá, isso talvez não seja veículo autônomo, vai demorar um pouco mais aqui para o Brasil, mas eu acho que o uso da inteligência artificial não, eu acho que é um uso num prazo menor. Entra sempre a questão do custo, porque realmente a nossa realidade é diferente, né? Mas eu acho Sim. que a gente é, vai ser uma coisa que vai chegar aqui, que a gente vai poder utilizar muito mais rápido. Uma coisa que vocês colocaram que eu lembrei aqui, essa questão da filmagem dos ônibus, né, Richelle? Todos os ônibus têm filmagem e a gente gera 16 horas de filmagem por ônibus por dia. Se você pega Uhum. uma empresa de 100 ônibus, são
1.600 horas de filmagem para você analisar por dia. Então, você tem que ter, em tempo real, você teria que ter para cada ônibus duas pessoas analisando ali essas imagens para detectar alguma irregularidade. Nem que você dobre a velocidade, você já perde. Então, é impossível gerenciar tantas imagens. Então você faz por amostragem alguma coisa. A inteligência artificial, teoricamente, você joga as imagens todas no computador, ele vê aquilo numa velocidade inimaginável, já tem os algoritmos lá, os padrões de não conformidades. Olha, o cara entrou aqui, veio ali. Então consegue interpretar rápido. Como os dados de carregamento. A gente, para calcular pelos métodos normais, olha, eu vou analisar isso à mão ou com cinco, seis pessoas analisando, ou com algum programa. Hoje, com a inteligência artificial, você processa aquilo em segundos. Então, consegue te dar a informação, soluções assim rapidamente. Mas é A preciso. velocidade, né, que você recebe, capta as Essa informações. velocidade é uma coisa impressionante. A gente vê hoje aqui câmeras que identificam por biometria facial a segurança consegue identificar pessoal que está condenado, pessoal que está sendo procurado nos terminais, nos ônibus e tudo. Então, tudo isso é uma evolução. Mas realmente, o custo às vezes é impeditivo, mas eu acho que os ganhos são muitos quando a gente traz. Mas eu fico pensando uma coisa só como provocação. A gente consegue ter esse tipo de programação, ter tudo isso. Aí você vai rodar numa área que tem milícia, que tem quebra-mola, que tem barricada, que incendeu o Barricada. ônibus, e aí você fica pensando assim, né? Essa distância, eu tenho acesso à tecnologia, a gente tem pessoal para processar, a gente tem capacidade de colocar isso em operação, mas chega numa realidade que você vai botar tudo isso na prática. Olha, hoje não estou rodando porque tem um tiroteio, porque estão tirando uma barricada, porque incendiaram antes, porque tudo. Então, é aquele negócio. A gente tem que trabalhar a inteligência da UITP como um todo, regionalizando, trazendo da América Latina para o Brasil, do Brasil para o Rio de Janeiro, e às vezes dentro do Rio de Janeiro para certos bairros, certos guetos ali, em que é difícil de administrar tudo isso. Mas é bom Eu acho saber que que esse é o grande desafio, né? Como é que a é. gente Como é que a gente internaliza, traz isso para cá? regionaliza. Exatamente. E Isso é um trabalho eu que queria vocês fazem só, muito Paulo, bem. falar, entrar num tema que Sim, a Paula lembrou e tal, que foi uma coisa também que chamou muito a minha atenção lá no seminário, que é a questão dos veículos autônomos. A gente andando na feira no primeiro dia, passava por veículo autônomo, a gente nem parava, porque assim, é sim, tão longe da nossa realidade, é uma sim, coisa tão distante, por questões tecnológicas, por questões de segurança pública, por sim, questões N, que a gente falava, isso não é pra gente, vamos embora, próximo. E aí a gente estava num desses network, que eu acho que é a parte melhor que a gente tem nesses sim, seminários, conversando com pessoas de todos os lugares do mundo. E essa pessoa falou para mim, não, mas é uma tendência. Eu falei assim, falei, não, o Brasil não é, tem todos esses problemas. E ele falou assim, vocês têm problema de mão de obra? Eu falei, muito, né? Então, assim, dependendo da sim, época, dependendo do dia, de madrugada, da área, da região, questão de segurança, não tem motorista. Ele falou assim, então, a questão de mão de obra, o déficit de mão de obra, ele é mundial, em todos os lugares. E cada vez mais, com a nova geração, as pessoas não querem ser motoristas de ônibus sim, e não querem trabalhar de madrugada, não querem trabalhar sábado e domingo, feriado. sim, E eu falei, bem, é verdade, porque a gente começa a ter essas dificuldades, ou por segurança, ou por questão de qualidade de vida. Não quero trabalhar de segunda a sexta. E a sim, nova geração cada vez vem com isso mais forte, né? E aí ele falou assim, é aí que entra o autônomo. Ele entra para tentar, em alguns momentos do dia, em alguns locais, suprir o gap da falta de mão de obra. Aí foi aí que eu e a Paula, a gente olhou e falou assim, faz sim. sentido. Faz Faz sentido esse sentido. tipo de discussão, né? Que a gente não tinha, porque para a gente assim era inimaginável ser uma coisa assim bem É, robotizada, bem Jetsons, né? Não vai sim. acontecer. Eu, Mas quando É, ele eu, começou a eu, falar eu ia assim, será falar que em algum exatamente momento, dos Jetsons agora. exato, né? Mas, Será que em algum momento de madrugada, só no final de semana, não sei. E aí eu acho que a gente pode o,
está na tendência, sabe? Eu tive em São Paulo, fui fazer um curso lá do INSPER e, salvo erro, tem alguma linha de metrô em São Paulo que já é autônomo, que os Isso, vagões são exato. autônomos, que ele já São. para, já é totalmente informatizado. E no dia lá eu fiquei pensando, pô, aonde isso se aplicaria no Rio? Talvez num corredor de BRT. Mas aí no Uhum. corredor de BRT, aquele negócio. Aí tem a bicicleta que invade, o carro oficial que invade, tem É. o pessoal que faz O passageiro conversão que pula, proibida, o passageiro que é, pula e que não está na estação. Às vezes a gente fala muito quando tem essas discussões, os políticos então falam: quando nós vamos a Londres, nós vamos a Paris, nós vamos a Nova York, nós usamos o metrô, que o transporte lá é muito melhor, isso e aquilo. Às vezes eu fico perguntando se não é a população de lá que é mais educada, que tá mais preparada para ter algum tipo desse serviço do que o nosso pessoal. Porque a gente coloca as câmeras nos ônibus, o pessoal vai lá e arranca. A gente bota o Uhum. sensor na porta, o pessoal arranca o sensor. A gente faz uma estação, né, com a porta automática do BRT. Aí o pessoal força a porta para entrar sem pagar. Não, não que não tenha calote em outros lugares do mundo, que não tenham problemas, mas acho que tudo aqui se multiplica. Eu discuti outro dia essa questão das motocicletas. A gente tem que criar mais leis, criar mais isso, mais aquilo. Eu falei, não precisa criar mais lei para nada. A gente já tem lei que sobra, já tem tudo. O que precisa fazer é cumprir, é educar e tal. Cumprir, né? Na UITP tem esse tipo de discussão nessa modelagem de trazer a inteligência de fora para internalizar aqui. Tem algum fórum lá que debata essas questões também, fora do tecnológico, da inteligência artificial, que se debata a questão mais social, a questão mais do perfil de passageiro? Tem isso também lá? Tem sessões sobre participação dos passageiros, a questão social, de como ele se comporta. Sim, E aí eu acho que a regionalidade ela serve para isso, né? O sim, fato sim. da UITP ela tem o mundial, mas ela é segregada pelos continentes exatamente Sim. para poder puxar, né? É diferente você preparar qualquer coisa de comportamento de passageiro no Japão e no Rio de Janeiro. Com certeza as coisas são bem acho diferentes. que teve uma O gap é sessão grande até. demais. Teve uma É, sessão que mostrava um pouco como trazer experiências da Europa para a América Latina, assim, para discutir um pouco, para isso. mostrar que como era essa realidade. Então, assim, acho que isso que é importante. E assim, e também não é só sobre tecnologia. Eu lembrei que eu participei de uma sessão que falava um pouco de planejamento de transportes. Então, assim, Sim, e não discutiu-se tanto tecnologia, né? Discutiu-se o que que você quer dar, qual o sistema que você quer oferecer para a cidade, né? Então, assim, sim. você discute muito tecnologia como grandes avanços, mas você discute as coisas também não tecnológicas, né? Ou como A ocupação do oferecer. uso do solo, esse Exatamente, tipo de entendeu? Então, coisa. assim, Bom, acho que muito bom. ele é realmente bem abrangente Bem em termos completo. de Mas eu acho modais, que de de cidade, de aprendizado, experiência. É. além de tudo, de aprendizado que a gente tem, é que se não tiver sintonia entre poder concedente, operadores, cidade, financiamento, Sim. pode falar de qualquer. Até no Japão não vai dar certo. Né? Então, eu acho É que. uma discussão que vai além. A gente tem que discutir, a gente fala sempre aqui nas nossas conversas, eu converso muito com o pessoal vários stakeholders assim que não conhecem o dia a dia do transporte, como funciona na prática, mas que gostam de falar mal, de ter soluções assim. É aquela turma que bota a culpa no empresário. Tem esse problema, tem esse, tem aquele, a gente entende bem. Mas, mas a questão, ela passa, acho que muito pela cidade que a gente quer, com que mobilidade a gente quer, qual o papel do transporte público dentro desse grande conjunto da cidade que se deseja, e aí vem a ocupação do uso do solo, se você vai, a questão social, a questão da industrialização dos polos de serviço, tudo isso é bem complexo. Eu acho que o transporte público faz parte dessa discussão, é uma parte muito importante, mas muitas vezes a turma se perde na questão teórica e não está muito preocupada. Por exemplo, eu acho agora que vamos colocar o ônibus elétrico. Para muitas prefeituras é uma moda.
ele não está levando em conta a questão mesmo do financiamento, da necessidade ou não das alternativas que tem. Está na moda colocar o ônibus elétrico, como está na moda, de repente, a questão da tarifa zero. Não colocar a É uma tarifa zero bandeira porque se política quer, apenas, é né? uma bandeira política. Então, eu acho que é uma discussão bem grande para a gente ter. Bem, gente, E aí eu falo, Paulo, a gente tem que dar até um passo atrás quando você fala em descarbonização, qualquer coisa. A gente sim, brinca assim: o que adianta um ônibus elétrico 3 horas parado na Avenida Brasil? Qual sim, a diferença para o passageiro? Ele está 3 horas no ônibus elétrico ou 3 horas no diesel. Para ele está perdendo 3 horas. Então, eu acho que assim, a questão aqui no Brasil, a gente, não só em relação a algumas coisas que estão acontecendo para a Europa, mas a gente não faz o básico, sim. né? Como Que é priorizar. Na Europa, considerar, isso. priorizar o transporte público. Se discute Exato. muito hoje a questão da motocicleta. Tem muitos acidentes de motocicleta aqui, tem que fazer alguma coisa, mas a gente não vê nenhuma repressão e, pelo contrário, São Paulo está discutindo para não ter o mototáxi, né? O Está sendo aplicativo de moto. massacrado, né? O prefeito do Rio de Janeiro criou um aplicativo de mototáxi, que não foi para frente, mas ele chegou a criar esse aplicativo. Então, vai na contramão daquilo que se quer. Agora o governo federal vai Exatamente. financiar os carros populares de novo, vai reduzir Exato. impostos do carro popular. Vai na Então, contramão assim, eu da acho que necessidade. a gente vê a tendência, mas assim, eu brinco que a gente precisa, para ter qualidade de transporte, a gente precisa de um combo, né? Não existe Sim, uma bala de prata. exatamente. São várias coisas. Uma das principais prioridades ou mesmo necessidades das pessoas é fazer mais coisa em menos tempo. Então, eu Sim, preciso dar velocidade ao sistema e, para isso, eu só consigo priorizando. E é algo que a gente não consegue, não né? consegue. Colocar uma bandeira da priorização como sendo uma política de continuidade, não uma Sim, coisa estanque, uma coisa num local específico. Mas se a gente olhar, né, as grandes cidades, Paris, Londres, tem faixa para tudo quanto é lado. Por quê? Porque, de sim, fato, eles querem que as pessoas usem o transporte público, sim, sim. né? E aqui a gente fica naquele negócio que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Não tem qualidade, eu não uso, ou eu não uso porque não tem qualidade. Então, É, precisa de alguma coisa quebrar esse ciclo, né? mas aí tem que ter uma Aqui vontade no Rio, a política muito experiência. grande de fazer Exato. acontecer. Diga, Mas eu Paulo. acho que assim, a sociedade precisa também, porque a partir do momento que todo mundo achar aquilo como natural, não precisa de Sim, tanta vontade política, sabe? Porque, na sim, verdade, eles não fazem porque eles são criticados, uma vez que as pessoas acham que o espaço retirado do carro é um absurdo, né? Enquanto que exatamente deveria isso. ser o contrário. Sim. E você, Paula, para a gente finalizar, então, vamos para nossas considerações finais aqui. É, Eu acho que a gente já falou tanto, né? Eu acho que é isso. Acho que participar de um evento desses é uma experiência enriquecedora com essa troca de experiências, sabendo regionalizar, sabendo não só regionalizar, né? Nem só trazer para o Brasil, trazer para a cidade, trazer para o bairro, trazer para as nossas localidades mesmo. Sim, E, e assim, apesar da gente, né, ter uma grande viés nessa discussão de tecnologia, de grandes dados, de inovação tecnológica, de novas tecnologias para ônibus, né, também se discutiu descarbonização, não só ônibus elétrico, como ônibus a hidrogênio, acho que tem outras, mas acho que é também a gente lembrar de coisas também que é o beabá, o planejamento que você quer oferecer para a cidade, é os jeitos para melhoria da mobilidade. Acho que é essa a grande discussão que eu acho que a gente pode sempre lembrar do que é importante aqui, o que a gente quer para as nossas cidades. ô, Paulo, então te agradeço aí pela participação, a Richelle também, pela participação, pelas ideias que trazem, parabenizando vocês aí pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Estou sempre buscando trazer, porque eu, falando aqui pelos empresários de ônibus, o pessoal fica muito trancado dentro da garagem e não se liga muito nas coisas que estão acontecendo por aí. Então, a gente, de vez em quando, até é atropelado pelas modernidades, pelas coisas que surgem e tudo, e pelas novas obrigações que nos trazem, novas tecnologias, tudo isso. Então, parabenizando vocês aí pelo trabalho que vocês desenvolvem já há bastante tempo na CEMOV aqui no Rio Ônibus. Eu encerro aqui esse nosso podcast. Certamente esses assuntos ainda vão ser objeto de novos episódios aqui do podcast e vocês participarão com a gente aqui mais vezes, tá? Bom,
nossos ouvintes, a gente agradecendo mais uma vez a Richelle Cabral, que é a diretora de mobilidade urbana da CEMOV, e a Paula Leopoldino, a gerente de mobilidade urbana aqui do Rio Ônibus. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre a mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.